Olá, graça e paz, eu sou o Bispo Rueda, bem-vindo à jornada de Gênesis ao Apocalipse. Vamos juntos lendo aqui a palavra de Deus durante 15 minutos por dia. Você pode clicar aqui, já dar o seu like, por favor, se inscrever no meu canal e aqui nessa playlist acompanhar a leitura bíblica. Nós estamos lendo a Bíblia toda. Demorará, né? Teremos aí um período de cerca de um ano, tá bom? Então você pode acompanhar capítulo a capítulo, começando hoje por Êxodo 22. Vamos lá? 15 minutos de leitura da palavra de Deus. Se alguém furtar um boi ou uma ovelha e abater ou vender o animal por um boi, pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado de sangue. Se, porém, já havia sol quando isso aconteceu, quem o feriu será culpado de sangue. O ladrão deverá fazer restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e largar para comer em campo de outra pessoa, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se interromper o fogo e pegar os espinheiros e destruir os feixes de cereal recolhido ou colhido, ou a plantação que já estiver madura ou o campo todo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos para guardar, e isso for furtado, aquele que o recebeu, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Em todo negócio fraudulento, seja a respeito de boi ou de jumento ou de ovelhas ou de roupas ou de qualquer coisa perdida, de uma das partes diz: isto é meu, a causa de ambas as partes será levada diante dos juízes, e aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo um animal para que tome conta dele, seja jumento, boi, ovelha ou outro animal qualquer, e este morrer, ficar aleijado ou for afugentado sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos. E se não meteu a mão nos bens do seu próximo, o dono aceitará o juramento, e o outro não fará restituição. Porém, se de fato o animal tiver sido furtado, terá de pagá-lo ao seu dono. Se for dilacerado, trará o que restou em testemunho disso e não pagará o animal dilacerado. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, aquele que pediu emprestado terá que pagá-lo ao seu dono. Se o dono esteve presente, não o pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel será pagamento. Se alguém seduzir uma virgem que ainda não foi prometida em casamento e tiver relações com ela, pagará o seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente não quiser dar a moça em casamento, aquele que seduziu pagará em dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira você não deixará viver. Quem tiver coito com o animal será morto. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Não maltrate o estrangeiro nem o oprima, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Não maltratem as viúvas nem os órfãos. Se de algum modo os maltratarem e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se assentará e eu matarei vocês à espada. E as suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que está com você, não trate com ele como um credor que impõe juros. Se você pagar o manto do seu próximo como penhor, pegar o manto do seu próximo como penhor, devolva antes do pôr do sol, porque é com ele que se cobre e é a roupa do seu corpo em que ele se deitaria. Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo. Não demore em trazer ofertas do melhor das suas colheitas e das suas vinhas. Entregue-me o primogênito dos seus filhos. Faça o mesmo com as suas vacas, com as suas ovelhas. Deixe que a cria fique 7 dias com a mãe, mas no 8º dia você a entregará para mim. Vocês serão homens consagrados a mim. Portanto, não comam carne de animais dilacerados do campo. Joguem esta carne aos cães.
Êxodo 23. Não espalhe notícia falsa e não entre em acordo com o ímpio para ser testemunha maldosa. Não siga a multidão para fazer o mal e, num processo, não deponha com a maioria para torcer a justiça. Não seja parcial nem mesmo com o pobre nas suas demandas. Se você encontrar desgarrado o boi e o jumento do seu inimigo, leve-o sem falta de volta para ele. Se você vir prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que odeia você, não o abandone, mas ajude o dono a erguer o animal. Não perverta o direito do pobre que vem até você com a sua causa. Fique longe da falsa acusação. Não mate o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Não aceite suborno, porque o suborno cega até a perspicaz e perverte as palavras dos justos. Não oprimam o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros na terra do Egito. Durante 6 anos você semeará a sua terra e recolherá seus frutos. Porém, no 7º ano deixe a terra descansar e não a cultive, para que os pobres do seu povo achem o que comer e os animais do campo comam o que sobrar. Faça o mesmo com a sua vinha e com o seu olival. 6 dias você fará o seu trabalho, mas no 7º dia descanse, para que descansem também o seu boi, o seu jumento, e para que o filho da sua escrava e o estrangeiro se revigorem. Deem atenção a tudo que eu tenho dito a vocês. O nome de outros deuses não deve ser lembrado nem pronunciado por vocês. 3 vezes no ano celebrem uma festa para mim. Celebrem a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Vocês comerão pães sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso o tempo indicado, no mês de Abib, porque nesse mês vocês saíram do Egito. Ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Celebrem a festa da ceifa, dos primeiros frutos do seu trabalho, do que vocês semeiam no campo, e a festa da colheita, ao final do ano, quando vocês recolhem do campo o fruto do seu trabalho. 3 vezes por ano todo homem deve comparecer diante do Senhor seu Deus. Não ofereçam o sangue do seu sacrifício com pão fermentado, nem deixem a gordura da minha festa. Fiquem durante a noite até a manhã seguinte. Tragam as primícias dos frutos de sua terra à casa do Senhor seu Deus, e não cozinhem o cabrito do leite da sua própria mãe. Eis que eu envio um anjo adiante de você, para que os guarde pelos seus caminhos e os leve ao lugar que tenho preparado. Deem atenção a ele e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. Mas se vocês ouvirem atentamente o que eu lhes disser e fizerem tudo o que eu ordeno, então serei inimigo dos seus inimigos, de vocês e adversário dos que são adversários de vocês, porque o meu anjo irá diante de vocês e levará os amorreus, os heteus, os ferezeus, os cananeus, os heveus, os jebuseus, e os destruirei. Não se curvem diante dos seus deuses, nem os adorem, nem sigam os costumes deles. Pelo contrário, destruam totalmente esses ídolos e despedacem as suas colunas. Adorem o Senhor, o Deus de vocês, e ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Na sua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Darei a vocês uma vida longa. Enviarei o meu terror diante de vocês, confundindo todos os povos que vocês encontrarem. Farei com que todos os seus inimigos virem as costas e fujam de vocês. Também enviarei vespas diante de vocês, que expulsem os heveus, os cananeus, os heteus de diante de vocês. Não os expulsarei diante de vocês num só ano, para que a terra não se torne em desolação e as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Pouco a pouco expulsarei de diante de vocês, até que vocês se multipliquem e tomem posse da terra. Porém, as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates, porque entregarei nas suas mãos as mãos dos moradores da terra, para que vocês os expulsem de diante de vocês. Não façam nenhuma aliança com eles, nem com os deuses deles. Eles não habitarão na sua terra, para que não façam com que vocês pequem contra mim. Se adorarem os deuses deles, isso será uma cilada para vocês. Êxodo 24. Deus disse a Moisés: subam para junto do Senhor, você, Arão, Nabade, Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e adorem ao Senhor de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor. Os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma só voz e disse:
tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés pegou a metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e leu para o povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor falou nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue, aspergiu sobre o povo e disse: eis que aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Moisés, Arão, Nadab e Abiú, 70 dos anciãos de Israel, subiram ao monte e viram o Deus de Israel, sob cujo pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Deus, comeram e beberam. Então o Senhor disse a Moisés: suba para junto de mim ao monte e fique lá. Darei a você tábuas de pedra e leia os mandamentos que escrevi, para que você ensine o povo. Moisés se aproximou juntamente com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Ele disse aos anciãos: esperem aqui até que voltemos para junto de vocês. Eis que Arão e Hur ficam com vocês. Quem tiver alguma questão deve se dirigir a eles. Tendo Moisés subido, numa nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu durante os 6 dias. No 7º dia, no meio da nuvem, o Senhor chamou Moisés, e aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor do alto monte. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Êxodo 25. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração mover para isso. Dele vocês receberão a minha oferta. Esta é a oferta que dele vocês receberão: ouro, prata e bronze, pano azul, púrpura e carmesim, linho fino, pele de cabras, peles de carneiro tingida de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de estola sacerdotal e pedra para o peitoral. E farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu mostrar a você, como modelo no tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de altura e 66 centímetros de largura. Revista a arca de ouro puro, coloque esse revestimento por dentro e por fora e ponha um remate de ouro ao redor da arca. Mande fundir 4 argolas de ouro e fixe-as nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas do outro lado dela. Façam também cabos grossos de madeira de acácia e revista-os de ouro. Passe os cabos pelas argolas aos lados da arca, para que ela possa ser carregada por meio deles. Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão retirados dela. E você porá na arca do testemunho que eu lhe darei. Também faça um propiciatório de ouro puro, de 1,10 m de comprimento e 66 centímetros de largura. Faça 2 querubins de ouro batido das suas extremidades do propiciatório. Um querubim deve ficar numa extremidade e o outro na outra extremidade. Faça os querubins das 2 extremidades, de modo que formem uma só peça como o propiciatório. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrirão com elas o propiciatório. Eles estarão de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Põe o propiciatório em cima da arca e dentro dela coloque o testemunho que eu lhe darei. Ali eu me encontrarei com você, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Falarei com você a respeito de tudo que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Faça também uma mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 88 centímetros, a largura de 44 e a altura de 66. Faça um revestimento de ouro puro e ponha um remate de ouro ao redor. Também faça uma borda ao redor da largura de 4 dedos e ponha um remate de ouro ao redor da borda. Faça também 4 argolas de ouro e fixe-as nos 4 cantos que estão nos 4 pés da mesa. As argolas devem estar perto da borda, como lugares para os cabos,
para que se possa carregar a mesa. Faça estes cabos de madeira de acácia e revista-os de ouro, para que a mesa possa ser carregada por meio deles. Faça também os seus pratos, os seus recipientes para incenso, as suas jarras, as suas taças, em que serão oferecidas as libações. Faça tudo isso de ouro puro. Ponha sobre a mesa os pães da preposição diante de mim perpetuamente. Faça também um candelabro de ouro puro, de ouro batido deve ser feito esse candelabro. O seu pedestal, a sua haste, seus cálices, as suas maçanetas, as suas flores, formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos lados do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e a outra haste haverá 3 cálices com o formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e assim serão 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e suas flores. Haverá uma maçaneta sobre 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sobre 2 hastes que saem dele. Assim se fará com que as 6 hastes que saem do candelabro. As maçanetas e as hastes do candelabro formarão uma só peça com o mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Façam também as 7 lâmpadas do candelabro, as quais se acenderão para iluminar o espaço diante dele. As suas tesouras de cortar pavios e os seus apagadores serão de ouro puro. Com 34 quilos de ouro puro se fará o candelabro, com todos estes utensílios. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Amém? Até aqui paramos em Êxodo 25. Amanhã tem mais. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e também, é claro, se inscrever no meu canal. Isso nos ajuda bastante. Deus abençoe ricamente. Se você quiser uma oração, na descrição aqui do vídeo tem um link que vai para o meu grupo de orações. É só clicar lá que todos os dias eu gravo e envio orações temáticas abordando as mais diversas áreas da nossa vida. Deus abençoe ricamente.